Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, 4º ano! Como vocês estão? Todos se cuidando direitinho? Assistindo às nossas aulas e indo para a escola? A prof espera que todo mundo esteja muito bem. Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa de hoje? E os objetivos da nossa aula são: identificar a ideia central do texto lido, localizar informações explícitas no texto lido, estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler e perceber a diferença entre jornal e telejornal. Então, são vários os nossos objetivos hoje, crianças. Vamos começar com a nossa aulinha? Olhem lá, observem quantos materiais a professora trouxe hoje. Vocês já conseguem ter alguma ideia sobre o que vai tratar a nossa aula? Será que alguém já adivinhou? Isso, nós vamos falar hoje sobre jornais. Observem que a professora colocou alguns jornais e algumas revistas também. Ué, prof, mas a nossa aula não era sobre jornal? Nossa aula é sobre texto informativo, texto jornalístico, certo, crianças? Aqui vocês podem observar algumas revistas que também trazem muita informação. Olhem lá, a professora trouxe a capa de 4 jornais para nós observar. Olhem lá, o primeiro jornal, o segundo, eles não são aqui exclusivamente da nossa cidade. Não, observem lá. O jornal O Globo, ali que vocês estão observando agora, ele tem uma abrangência nacional, crianças. Ou seja, ele circula pelo Brasil todo e ele traz notícias sobre o Brasil todo, certo? Então, ele tem uma abrangência maior, ele abrange mais leitores. Agora, nós estamos vendo ali Gazeta do Povo. Eu já ouvi falar, professora, desse jornal, ou eu já vi esse jornal, já li ele em algum lugar. Ele é um jornal estadual, ou seja, ele vai falar exclusivamente do nosso estado, certo? Quais são os destaques, as notícias do nosso estado? Então, ele tem uma abrangência estadual, ele vai circular por várias cidades do nosso estado. E os 2 últimos lá que a prof trouxe para vocês, Diário dos Campos e Jornal da Manhã, são alguns dos jornais aqui da nossa cidade. Então, ele tem uma abrangência municipal, certo? Não é que ele não traga notícias de outros lugares ou de outros municípios, mas o principal objetivo dele é informar sobre a nossa cidade, certo? Então, os jornais lá nós podemos dizer que eles têm abrangência nacional, estadual e municipal, certo? E a capa dele é o que mais chama atenção, não é? Olhem lá, sempre tem figuras coloridas, letras escritas maiores, certo? E essas frases, essas letras que estão com escritas maiores, são chamadas de manchetes, certo? Elas vão tentar chamar a atenção nossa como leitores para a notícia que vai ser veiculada. E agora nós temos também uma novidade, que já não é tão novidade assim. Os jornais, as revistas, elas não são apenas impressas mais. Nós temos muitas versões digitais dessas revistas e desses jornais. A professora trouxe um exemplo aqui para vocês. Essa revista, Ciência Hoje das Crianças ou para Crianças, antes vocês podem até já ter visto aí na escola de vocês. Nós recebíamos a revista, nós conseguíamos segurá-la na mão, não é? Agora, essa revista é apenas digital, ou seja, nós não conseguimos mais segurá-la e folhear como um livro. Ela é uma revista digital com o nosso acesso pelo computador, pelo celular. Ela traz o mesmo conteúdo na versão digital.
E os jornais também, crianças. A prof trouxe o exemplo aqui para vocês do Jornal da Manhã, sua versão impressa e a versão digital. O Jornal da Manhã ainda nós encontramos a versão impressa dele, ele ainda não é exclusivo digital, certo? É uma forma de vocês se inteirarem das notícias, praticarem a leitura desse tipo de veículo pela versão digital, certo? Agora nós vamos conhecer o jornal com a prof. A prof vai mostrar para vocês alguns jornais que a prof trouxe e nós vamos ver lá o que é editorial, notícias, cadernos de esportes, de classificados. Vocês já ouviram falar nisso? Tenho certeza que já. Vamos observar com a prof então? Vamos observar aqui com a professora. A prof trouxe aqui para vocês exemplo de 3 jornais, olhem. Observem que eles podem mudar inclusive no tamanho, ó. Este caderno é menor e este é maior, observem lá. Quando a gente usa o jornal, a gente chama ele de portador, ele é um portador de notícias. Então nós temos aqui um portador menor e um portador maior. Este que a prof trouxe aqui, ó, ele ainda é menorzinho do que os outros, ó. Então nós podemos ter essa variação de tamanho nele, certo? A prof vai mostrar agora para vocês, explicando melhor sobre a capa lá do jornal. Observem a capa dos dois. Os dois trazem figuras coloridas, certo? Olhem, todas as fotografias e impressões da capa do jornal são coloridas. Letras maiores, falando do nome do jornal. Ele vai sempre trazer a data de veiculação dele, certo? Embaixo. Estas frases que a professora estava se referindo, ó. Esta daqui e esta daqui são as chamadas manchetes que a professora estava falando para vocês. São uma forma de chamar a atenção para aquela notícia, de prender a atenção do leitor, deixar ele curioso sobre aquela notícia, certo? E nós temos, ó, esta é a manchete principal, depois nós temos a manchete de outras notícias, certo? Aqui também, olha, nós temos a manchete principal com a fotografia maior e depois nós temos as manchetes das outras notícias que vão aparecer dentro do jornal, certo? Agora nós vamos observar outro detalhe com a professora. Os jornais, eles não vão trazer a notícia lá na sequência que eu vou abrir. Se eu quero, por exemplo, observar essa notícia aqui, sobre saneamento. Olhem lá, observe que fala a manchete do saneamento, certo? Tem aqui alguma coisinha sobre a notícia e aqui do ladinho, olha, ele vai trazer como página. Página 2. Então, se eu quero ler essa notícia completa, eu vou lá na página 2 do meu jornal, certo? Olhem lá. E ao abrir esse jornal, vocês vão poder observar também. Olhem aqui que a professora falou. Ao abrir o jornal, vocês vão ver que ele tem cadernos dentro, crianças, certo? Por exemplo, olhem aqui. Esse aqui é o chamado caderno de variedades, olhem lá, certo? Dos campos gerais às variedades, coisas diferentes que aconteceram, não vinculada exatamente sobre um assunto apenas, certo? Olhem aqui, o caderno que vai falar sobre política. A professora está procurando aqui para vocês, olhem. Cotidiano, então vai trazer notícias relacionadas ao cotidiano da cidade, notícias variadas, certo? E esta parte aqui do jornal, os classificados. Observem a diferença, crianças, desta página dos classificados. São pequenininhas, menores as letras, certo? Alguns classificados não trazem figuras, como é o caso deste aqui, a maioria dele não tem figura, certo?
É nesse classificado que vão estar as vendas do jornal. O que você quer vender, você pode colocar no classificado do jornal. Você pode pedir para aparecer no classificado do jornal, certo? Eu estou anunciando alguma coisa, estou procurando emprego. Eu posso vir aqui nesta página do jornal, certo? Agora aqui, olha, a professora vai mostrar para vocês aqui uma coluna que vai falar sobre as notícias da TV, ó. Aqui eles chamam de mix, certo? Vai falar então algumas curiosidades sobre TV, sobre novelas. E aqui atrás, ó, ele vai terminar com outras notícias, certo? Ah, professora, mas eu não quero ver o jornal todo, eu quero ver só sobre os esportes. Então, eu posso procurar lá dentro do meu jornal aonde está o caderno de esportes, certo? Olhem, esse aqui a professora achou notícias da cidade, olhem lá. Então, eu quero ver apenas notícias da minha cidade. Então, eu vou procurar, ó. Olhem ali. Observem que a escrita dentro do jornal também é bem diferente do que a escrita que a gente costuma fazer no nosso caderno, não é? Olhem lá, a manchete em destaque, certo? Aqui traz o nome do jornalista lá, de quem apurou a notícia para trazer para nós. E a notícia como um todo, certo, crianças? Olhem lá. E nos jornais, ó, tem a página da opinião, olhem lá. Os leitores podem fazer comentários sobre alguma entrevista, sobre alguma questão de opinião que eles tenham sobre o jornal ou sobre alguma matéria que foi veiculada. Observem. Certo? Olhem esse menorzinho também, a mesma coisa que a professora falou, ó. A capa colorida, certo? Com a manchete principal e as outras manchetes veiculadas embaixo, certo? E por dentro dele da mesma maneira. Eu posso ir direcionando pela página. Olha a curiosidade, este jornal já traz fotos coloridas dentro dele também, e não apenas na capa, certo? Olha. Ó, aqui já é preto e branco e aqui já virou colorido, certo? E olhem aqui, esta página é uma página de classificados, certo? Olhem aqui, classificados. Então, eu quero observar os classificados deste jornal. Olha como é diferente daquele anterior que a professora mostrou. Aqui já são as figuras em tamanho maior, certo? Gostaram de conhecer esse portador, crianças? E olhem lá uma versão também de uma revista, certo? Olhem. Revista que a gente antes nós poderíamos folhear ela, poderíamos lê-la, certo? Agora ela só tem apenas na versão digital, tá bom? Vamos voltar para a tela com a professora agora. Certo, crianças? Então, conhecemos ali, exploramos um pouquinho desse portador, certo? Agora, observem lá. Tenho certeza que vocês já viram, né, na TV de vocês, algum desses símbolos aí, dessas marcas, certo? São o que, crianças? Alguém sabe me dizer o nome? E isso são telejornais, certo? E ali do lado a professora colocou um jornal impresso, certo? Vocês sabem dizer para a prof qual a diferença entre o telejornal e o jornal impresso? Alguém aí consegue? Isso, telejornal, vai passar na TV, eu vou assistir, eu vou ser um telespectador deste jornal. Ele vai me trazer as notícias em forma de vídeos, certo? Reportagens, me trazendo a informação, ok? E no jornal impresso eu vou ser leitor, seja ele impresso ou lá no computador, no tablet, no celular, eu vou ler ele, ok, crianças? Então,
Os dois têm a mesma função, nos informar, certo? E vocês sabem dizer para a professora a diferença entre uma notícia e uma reportagem? Será que alguém aí já parou para pensar na diferença entre as duas? Isso! Notícia é mais curta, certo? É um fato que foi apurado ali, que foi verificado e que está sendo publicado, certo? Uma notícia. Uma reportagem, ela é mais extensa, ela é mais longa, ela requer mais estudo, mais pesquisa para poder divulgar. De uma notícia eu consigo fazer uma reportagem, certo? Por exemplo, apareceu um assunto lá sobre a cidade, foi veiculado o aniversário da cidade de Ponta Grossa. Ele foi veiculado como notícia, dia 15 de setembro é aniversário da cidade de Ponta Grossa. E no dia do aniversário vão fazer uma reportagem, vão mostrar como a cidade cresceu, o que tem na cidade atualmente. É um pouquinho mais longo, certo? Agora vocês vão registrar aí no caderno as diferenças entre notícia, reportagem, jornal e telejornal. 7 minutinhos para registrar no caderno.
Vamos observar lá então? Vocês já registraram? Então a notícia, ela fala de um tema mais específico e é mais curta do que a reportagem. A reportagem. O tema geralmente é mais amplo e traz mais informações sobre o assunto. Lembram lá que a professora deu o exemplo do aniversário da nossa cidade. O jornal, ele pode ser impresso ou digital. Sua função é informar o leitor. Ele pode ser local ou nacional, certo? E o telejornal, ele é transmitido por imagens ou vídeos. Quem assiste são os telespectadores. Sua função é informar e também pode ser local ou nacional, certo? Conseguiram compreender bem direitinho a diferença entre eles, crianças? Agora vamos lá. A professora trouxe aqui essa leitura. Vamos ver quem consegue adivinhar com a prof. A professora tirou de um jornal digital lá, certo? Aí tem todas as referências para vocês. E ele vai falar sobre o Paraná. Vamos ler. Paraná é o segundo estado no ranking de desmatamento da Mata Atlântica. Identifica a operação. O estado teve 1.361.091 hectares desmatados, atrás apenas de Minas Gerais. A Operação Mata Atlântica em Pé aplicou neste ano 11,4 milhões em multas no Paraná. Será que alguém aí consegue adivinhar qual será o assunto abordado nessa notícia? Do que será que vai falar isso? Vocês têm alguma ideia, crianças? Lendo apenas esta manchete? Será que vai falar sobre o Paraná? Será que é boa essa notícia? O que vocês acham? A palavra ranking ali, uma palavra de língua inglesa, o que será que essa palavra ranking ali significa? Isso, ela vai ordenar, ela vai colocar em ordem ali a situação entre os estados, né? Desmatamento. Ixi, será que é alguma notícia boa que o Paraná está envolvido? Vamos conferir com a professora? Paraná é o segundo estado no ranking de desmatamento da Mata Atlântica. O estado teve 1.361.091 hectares desmatados, atrás apenas de Minas Gerais, com 1.516.059 hectares. A Operação Mata Atlântica em Pé aplicou neste ano 11,4 milhões em multas no Paraná. E vocês podem observar ali no mapinha, crianças. Olhem lá, aonde aparece o Paraná. Em segundo lugar, certo? Então, ele está afirmando lá a manchete. O Paraná apareceu em segundo lugar nesse ranking. Será que foi boa essa notícia? Tenho certeza que não, né? Olhem lá, essa operação então era a Operação Mata Atlântica em Pé, é o nome desta operação, certo? E ela aplicou o quê? Multas no Paraná. Então, foi tão ruim a questão do desmatamento, corte de árvores, derrubada de florestas e no caso aí da nossa Mata Atlântica. O Paraná é o segundo estado que mais destruiu a Mata Atlântica em 2020. Então, os dados aí são do ano passado. Conforme dados divulgados nesta sexta-feira, em um balanço da Operação Mata Atlântica em Pé, ação nacional realizada por ministérios públicos de 17 estados. Então, observem lá que o Paraná destruiu a nossa Mata Atlântica, crianças. Lá no ano de 2020 que foi divulgada essa pesquisa. Então, nessa operação participou o Ministério Público de 17 estados, então não foi uma ação apenas aqui no Paraná. O Paraná teve 1.361.091 hectares desmatados, atrás apenas de Minas Gerais, com 1.516.059 hectares. No Brasil, foi constatado desmatamento irregular de 6.306 hectares de floresta. Neste ano, houve o aumento do número da extensão das áreas fiscalizadas no Paraná. Foram vistoriados 135 polígonos contra 53 do ano passado, então um acréscimo de 155%.
Então, houve um aumento no número e na extensão dessas áreas. E ali, como nós vimos também, além dessas áreas fiscalizadas que teve o aumento, também aumentaram o nível de desmatamento, olhem ali. Com isso, foi verificado o desmatamento em uma área 98% maior, de 688 hectares em 2009, certo? Para 1.361.091 hectares encontrados em 2020. Então, houve um aumento de área fiscalizada e de desmatamento, certo? Participaram da ação de fiscalização no estado, que envolveu 51 pessoas nas ações de campo. O Batalhão da Polícia Ambiental, a Força Verde, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, e o Instituto Água e Terra, que é o IAT. A partir de dados obtidos no monitoramento via satélite, foram fiscalizadas áreas nas seguintes localidades. Então, ali a professora circulou para vocês quem participou dessa fiscalização, certo? Será que Ponta Grossa vai aparecer entre essas cidades? Entre essas áreas monitoradas? Olhem lá. Adrianópolis, Altamira do Paraná, Antonina, Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão, Campina Grande do Sul, Campo Magro, Candói, Cantagalo, Carambeí, Chopinzinho, Coronel Domingos Soares, Cruz Machado, Faxinal, Goioxim, Guarapuava, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Lapa, Laranjeiras do Sul, Mangueirinha, Manuel Ribas, Nova Laranjeiras, Ortigueira, Palmas, Pinhão, Pitanga, Porto Barreiro, Prudentópolis, Quedas do Iguaçu, Rebouças, Reserva, Reserva do Iguaçu, Salgado Filho, Santa Maria do Oeste, São João do Triunfo, Tibagi e Turvo. Olhem lá, não apareceu a nossa cidade. E olha quantas cidades diferentes do Paraná vocês conseguiram conhecer. O montante das multas aplicadas aos infratores no Paraná foi de 11.433.372,50, ou seja, subiu 84% em relação aos valores do ano passado, certo, crianças? No Paraná foram apreendidos ainda madeira e equipamentos como motosserra e também escavadeira. Certo? Então a professora mostrou lá que essas multas foram aplicadas e que ela subiu com relação ao ano anterior. Certo? Então foram apreendidos equipamentos e madeira no Paraná. Essas áreas que foram desmatadas não podem ter utilização econômica. Qualquer utilização econômica sobre uma área que foi desmatada ilegalmente da Mata Atlântica significa enriquecimento ilícito e, portanto, não é só a multa administrativa que vai ser aplicada. Há uma proibição da utilização dessa área e é dever de recuperar integralmente essa área sem prejuízo de medidas indenizatórias e compensatórias, disse Alexandre Gaio, o promotor e coordenador da operação. Certo? Então ali ele está falando que, apesar de desmatada, essa área não pode ir para outra função além de reflorestá-la, certo? No Paraná, a operação continua até segunda-feira. Nos outros estados que têm o bioma Mata Atlântica, a operação já terminou. O Paraná responde por 76% da área desmatada de Mata Atlântica no sul do país, diz o mapeamento. Certo? Então, depois que nós lemos e entendemos um pouquinho sobre o que tratava o texto, crianças, vocês vão responder para a professora lá no caderninho.
Vamos conferir lá quem será que prestou atenção na leitura da notícia? Vamos conferir. Qual a manchete da notícia que nós acabamos de ler? Paraná é o segundo estado no ranking de desmatamento da Mata Atlântica e identifica a operação. E qual era o nome dessa operação? Operação Mata Atlântica em Pé. Quem realizou essa operação? O Ministério Público lá de 17 estados. Quem participou? Participaram da fiscalização a Força Verde, o IAT, o IBAMA, além dos promotores, certo? Qual era o objetivo da operação? Fiscalizar áreas de Mata Atlântica e esse monitoramento era feito via satélite. Olhem lá, número 6 já está perguntando sobre o monitoramento. O que o promotor falou sobre as áreas? Quem lembra? Que as áreas desmatadas não podem ser usadas para outra coisa e elas devem ser recuperadas, certo? Todo mundo conseguiu responder com a prof? Confiram lá no caderno. Agora que nós trabalhamos sobre jornal e telejornal, a professora trouxe uma notícia para vocês. Vocês têm uma tarefinha para fazer. Olhem lá. Após assistir um telejornal de sua preferência, registre a notícia que mais chamou a sua atenção. Vocês vão colocar a data do jornal, qual foi essa notícia que vocês assistiram, aonde essa notícia aconteceu e qual é a opinião de vocês sobre a notícia que vocês vão ler, certo? Caprichem! E por hoje a nossa aula está chegando ao fim. Vamos retomar os nossos objetivos? Identificar a ideia central do texto lido, localizar informações explícitas no texto lido, estabelecer expectativas em relação ao texto que vocês leram, né? No caso, o texto que vai ler, perceber a diferença entre jornal e telejornal. A prof tem certeza que vocês conseguiram identificar todos eles, conseguiram compreender o que a professora trouxe, a proposta da professora aqui para essa aula, certo? Assistam o telejornal aí na casa de vocês, realizem todas as atividades. Um beijinho para vocês e até a próxima aula. Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui juntos para mais uma manhã de aprendizagem em geografia. E hoje o nosso objeto do conhecimento serão as interações e as mudanças no campo e na cidade. Então, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre esse assunto, vocês podem se organizar, né? Sentar aí direitinho, arrumar a sua postura. Lembrem-se que essa aula é aquela que nós fazemos uma breve anotação no final. Então, pega o seu caderno, o seu estojo e vamos à luta. Como objetivo da nossa aula, nós teremos dois. O primeiro deles é identificar as principais mudanças no campo e nas cidades com o passar dos anos. Quer dizer que todo esse tempo lá, desde que surgiram as primeiras vilas, houve muita mudança e é isso que nós vamos observar. E o segundo é compreender a interdependência existente entre o campo e a cidade. Vejam bem, interdependência é uma palavrinha nova, mas vocês vão estar bem craques lá no que significa isso quando nós chegarmos no final da nossa aula, ok? Durante a explicação, a professora vai contando para vocês. E hoje, a nossa hora da história, ela está especial. A história do rato do campo e do rato da cidade. Então, se prepara, presta bem atenção que a gente já conversa. Tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, lá do céu cai na terra, eita, caindo fulô. Olá, criançada de casa, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês uma história de dois ratinhos. Um ratinho que morava lá na cidade e outro ratinho que morava lá no campo. Vamos ver quem aí de casa sabe o que tem na cidade. O que será que tem na cidade?
Tem prédios sem luz, muita luz, né? Tudo iluminado, carros, tem muitos carros. Que mais? Isso mesmo, as ruas são asfaltadas. E no campo? O que será que tem no campo? Tem bicho. Ai, tem bicho de todo tipo. Tem porco, tem galinha, tem vaca. Verdade, tem um monte de bicho. Certa vez, o ratinho da cidade foi visitar o seu primo, que morava no campo. Quando ele chegou no campo, o ratinho do campo foi receber o primo. Meu primo querido da cidade, mas que bom que você veio aqui para nossa fazenda. Eu vou te mostrar que bonito pedaço de terra eu tenho. Desse lado, ratinho, eu tenho essa criação de porco. São porcos viçosos, olha, porco bom de lida. Ali no pasto tem um monte de vaca. Ai, tem vaca de tudo, que é tipo uma vacarada. Só que chegou a hora de almoçar. E o ratinho do campo preparou para o rato da cidade um monte de comidas gostosas. Tinha queijo feito na fazenda. Ai, tinha também macarrão caseiro que eles fizeram na fazenda. E a carne era fresquinha assim, de bichinhos da fazenda. As verduras também, tinham muitas verduras, muitas hortaliças da fazenda. Tudo plantado e cultivado ali. Mas o rato da cidade não gostou muito não. Parecia que faltava alguma coisa. E os pratos não eram aqueles pratos chiques assim. E o rato da cidade não gostou. Foi aí que ele convidou o ratinho do campo para ir até a cidade. E lá se foram os dois. E lá se foram. Chegaram na cidade. E lá na cidade, o ratinho do campo ficou olhando todas aquelas luzes. E o ratinho do campo, quase foi atropelado porque tinham muitos carros. E eles entraram dentro da mansão que morava o rato da cidade. E o ratinho do campo então foi olhando para as paredes, foi olhando para tudo. E eis que, de repente, um banquete enorme estava na mesa. Era tudo muito gostoso. Tinha doces, salgados e um monte de coisas gostosas. Foi aí que o ratinho do campo começou a provar. Pegou um pedacinho de doce e... primo, que vida boa mesmo! Pegou um pedacinho de salgado e... Só que aí, eles escutaram um barulho. O ratinho ficou assustado. Olhou pro primo e disse, mas que barulho que é esse? Não, ratinho do campo. Não se preocupe, meu primo. São só os cachorros da casa. Mas não sei não, os cachorros não vai assustar a gente. Não, fica tranquilo e sossegado. Eis que de repente a porta se abriu. E parado, de frente à porta, estavam dois... Dois gatos enormes que saíram correndo atrás dos ratinhos, pularam na mesa e corre que corre, e pega que pega, e corre que corre. O ratinho do campo enxergou um buraquinho na porta, saiu correndo, passou pelo buraquinho e disse ao primo, adeus, primo, aqui na cidade é muito mais perigoso de viver, eu vou voltar pra paz do meu campo. E pirilim pim pim, essa história chegou ao fim. Quem gostou, levanta uma mão.
levanta a outra, junta as duas, dá tchau para a contadora e até a próxima. E agora, vamos entender tudo isso que ela nos contou, né? Então, a nossa história lá do rato do campo e da cidade, ela tem várias particularidades. Quem eram os personagens dessa história? Bem, nós sabemos que eram dois ratinhos, né? Um que morava no campo e outro que morava na cidade. Porque lá, ó, tá vindo a pergunta, onde cada rato morava? Eles moravam no mesmo espaço? Não, era bem diferente, né? Cada um tinha uma característica, cada um sabia viver lá no seu espaço, mas de repente não conseguiu viver no espaço do outro. Como eram os locais que eles foram visitar? Bom, então o campo, né? Quando a gente pensa em campo, nós pensamos em passarinhos, em riachos, em córregos, né? Em ruazinhas de terra, o barulho do vento nas árvores. E quando a gente pensa em cidade, nós vemos movimento, ruas, buzinas, carros, pessoas falando, construções, né? Ou seja, bastante diferença entre um e outro. Então o rato do campo, ele estava acostumadinho lá com o ritmo dele do campo, e o rato da cidade também, já acostumado naquela correria da cidade. Essa visita foi tranquila? Não foi, né? Tanto um quanto o outro encontrou muita dificuldade. O rato do campo passou por muitos perigos na cidade e o rato da cidade também. Ou seja, a gente está acostumado a viver num certo local e quando a gente muda tudo isso, acaba por trazer muitas confusões, muitos sustos, né? E agora, o que quer dizer então campo e cidade? Então, vamos lá. Campo e cidade são dois termos que nós usamos, né, na nossa geografia para que nós possamos exemplificar, diferenciar os espaços geográficos. Portanto, nós consideramos como campo e cidade o campo, utilizado então para o desenvolvimento de atividades de agricultura, pecuária, extrativismo, conservação ambiental, turismo rural, dentre outras coisas. Portanto, o campo ele tem essa característica de menos densidade populacional, ou seja, menos pessoas vivem no campo, né? E ele tem essa característica então do cultivo da natureza, do cultivo dos alimentos, da criação de animais. Já a cidade, né? A cidade ela veio então passando por um processo de urbanização, justamente quando nós começamos com o desenvolvimento das indústrias aqui no nosso país. Portanto, essa vinda das indústrias, essa industrialização, ela também força essa urbanização da cidade. Ou seja, nós temos então uma maior concentração de pessoas, né? E ela vai então ficando com essa característica que nós conhecemos hoje, né? Do horário, do ritmo, do trabalho, dos ônibus e todas essas características que o IBGE diz assim então. O IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, ele define como cidade toda a área de vila ou de cidade, legalmente definida como urbana e caracterizada por construções, arruamentos e intensa ocupação humana, porque justamente existem mais pessoas vivendo na cidade do que nos campos, certo? Com isso, nós temos características diferentes em cada espaço geográfico. Nós vamos começar vendo as moradias. Então vocês vão perceber que a moradia no campo, ela vem mais espaçada, né? Os vizinhos, eles são mais distantes uns dos outros. Nós não vemos as casas tão próximas, né? Porque normalmente a casa vem junto com uma propriedade, onde a pessoa planta, cultiva, cria animais, dependendo da sua produção, né? Então, realmente o espaço conta muito no campo. Então, a construção, ela geralmente está bem espalhada pelo espaço, né? Ou seja, por aquele local, e predominam as casas feitas de madeira, porque sim, né? É muito mais fácil encontrar a madeira lá no campo. Já na cidade, nós temos toda uma característica diferente de moradia. Nós possuímos prédios, aquelas casas sobrados, né, que tem 2 andares.
nós temos as casinhas normalmente de alvenaria, né? Nós temos os condomínios, as vilas, então mudando toda essa característica, porque nós temos então a proximidade de uma casa da outra, né? E aí também outras diferenças que nós vamos ver para frente. O trabalho, quando eu falo dele lá no campo, ele está associado ao cultivo da terra. Cultivar a terra, nós damos então o nome de agricultura, que é esse processo aonde o fazendeiro, o produtor, ele vai preparar a terra, vai jogar a semente, vai cultivar, depois vai colher, né? E assim vamos obter o produto da agricultura, seja ela alimentício ou o soja, o trigo, né? O milho, qualquer outra coisa. Então, também a criação de animais, né? Os rebanhos de gado, vaca e tudo mais. A cidade, ela já vem então com um trabalho diferente. Por quê? Porque aqui nós temos o comércio, as indústrias e a prestação de serviço. Aqui nessa imagem a gente consegue perceber então as lojas, né? Com compra e venda. Veja bem, nós estamos aqui tendo a nossa aula, de repente acaba o seu lápis. Tem que ir lá comprar, tem que ir num armazém, tem que procurar. Esse é o comércio, né? Nós sempre estamos precisando de um pão, de um leite, de alguma coisa que o comércio nos providencia, né? A indústria então também vai precisar da matéria-prima, né? De tudo isso que vem lá do campo para poder se desenvolver. E a prestação de serviço. O que é prestação de serviço, prof? Veja só. Vamos exemplificar então. A prof quer cortar o cabelo. Quando eu vou no salão, eu não escolho um cabelo que tem lá e coloco na minha cabeça. O que acontece? Eu chego lá e a pessoa que sabe cortar o cabelo, ela me vende o seu trabalho. Ou seja, eu saio com o cabelo que é meu, mas que eu escolhi o modelo do corte. Então, a isso nós chamamos de prestação de serviço. É você vender aquilo que você sabe fazer. Então, pode ser o motorista de ônibus, do táxi, o dentista, o médico, né? Tudo isso, então, nós vamos lá obter o conhecimento dessas pessoas para que a gente possa também resolver um problema que nós temos. Outra mudança nossa que nós conseguimos notar no campo e na cidade é a alimentação. Quando nós falamos de campo, nós já logo lembramos então do quê? Do cultivo de frutas, de hortaliça, né? Daquela alimentação natural, super importante, né? Para a nossa saúde e conforme a atividade então desenvolvida naquele local. Quando nós falamos em cidade, aí também nós já pensamos aqui o que temos na cidade. Vários restaurantes, diversos lanchonetes, né? A possibilidade então desses alimentos prontos, comercializados, né? Maiores restaurantes e tudo mais. Portanto, então, também nós temos aí uma grande diferença quando nós estamos nos referindo a campo e a cidade. O lazer. O lazer, então, ele também tem essa característica diferenciada. Não é que seja melhor ou pior, não, nós estamos vendo apenas as diferenças. No campo, o nosso lazer está voltado a pescarias, a cachoeiras, banho de rio, conversas, piqueniques, a lida com os animais, não é mesmo? E quando nós falamos em lazer aqui na cidade, nós pensamos numa visita num parque, numa praça, num teatro. Às vezes as pessoas gostam de passear no shopping, depende, né, de tudo que a cidade oferece, certo? E claro que lembrando de todas as restrições que nós estamos vivendo, certo? A infraestrutura. O que é infraestrutura, professora? Vejam bem, são todas as coisas que nós precisamos para viver bem, né? Então a infraestrutura, ela vai desde a água que chega lá na nossa casa, até a luz que tem no poste, até o médico que está lá no posto de saúde, o hospital que tem lá aqui na nossa cidade, certo? Então, quando a gente fala de campo, nós estamos dizendo que o campo, ele tem uma infraestrutura diferente. Normalmente as pessoas precisam cavar os poços para obter água mais fácil. As ruas são de terras, né? Porque lembram lá que é muito grande a distância de uma propriedade à outra. Não se deve, né? E não podemos asfaltar todas as ruas.
Há sempre um vilarejo com pequenos comércios, onde também nós podemos encontrar os locais de oração, um posto de saúde, certo? Mas eles não têm os hospitais onde a gente pode fazer as grandes cirurgias, né? Portanto, então, aqui na cidade, nós já encontramos os hospitais, os supermercados, né? A nossa água, ela tem todo um sistema, ela chega lá na torneira e depois também toda a água suja que nós produzimos vai para a rede de esgoto, ou seja, tudo tem um processo, né? Então, essa infraestrutura, a luz, né, que nós temos nas ruas, nos ambientes públicos, tudo isso é diferenciado, tanto aqui quanto no campo. As escolas. As escolas também são diferentes. Por quê, professora? A escola de lá, como que é? Ela é do mesmo jeito. Só que o problema sempre é a questão da distância, né? Às vezes as escolas, elas situam-se apenas no vilarejo ou próximo a algumas propriedades. Então, acontece que as crianças, elas precisam percorrer um grande caminho até chegar na escola. Às vezes aqui na cidade a gente também percorre grandes caminhos para chegar nas escolas, mas lá no campo isso acaba se tornando mais comum, porque aqui na cidade, como nós temos os bairros, né, é muito mais fácil então a prefeitura providenciar uma escola próximo a essa moradia, né, como está mostrando aqui. Existe todo o bairro e a escola ali, então, servindo, né, para as crianças, mas então, no campo, acaba as crianças dependendo, às vezes, de barco, né, até chegar à escola, o ônibus escolar, que acaba recolhendo, então, passando por cada casa e levando todos os alunos até a escola, certo? Mas tem escola nos dois espaços. Agora, nós vamos, então, entender melhor essa interdependência. Então, nós vimos que o campo, ele tem essa característica, né? Nada é melhor nem pior, mas é que um depende do outro. O campo depende da cidade e a cidade depende do campo. Como que eu sei isso? Bom, o campo, ele está lá com o cultivo dos alimentos, das frutas, de tudo aquilo que a gente viu, né? A criação de gado, do couro, da carne, do leite. E a cidade, ela está com o quê? Com as indústrias que precisam dessa matéria-prima que vem do campo. Depois dessa matéria-prima, então, nós temos todos os produtos gerados pela indústria que daí são comercializados na cidade. E então também as pessoas do campo vêm para a cidade para adquirir as suas necessidades, para visitar um médico, lembra lá da prestação de serviço, para vir ao hospital, para comprar uma roupa, às vezes uma peça que precisa para o maquinário, né, que nós encontramos lá no campo e tudo mais. Portanto, uma coisa sempre está dependendo da outra. Vamos ver bem isso aqui. Por exemplo, lá, né, a minha casinha lá no campo, ela está produzindo trigo. O que acontece com esse trigo? Então, ele foi semeado, plantado, cresceu. Aí vai vir, então, a colheita do trigo, né? Aqui nós já temos a mecanização ali exemplificando, né? Ou seja, a máquina que veio modificando um pouquinho o nosso campo. Então, esse trigo é colhido. Depois ele vai ser transportado, esse transporte vai chegar até a cidade, ou melhor, até as indústrias, né? Depois da indústria, então, esse trigo ele vai ser processado, transformado em farinha. Aí o padeiro que está lá na cidade vai receber essa farinha, vai produzir o pão e quem estava lá no campo, né, que produziu, também vai lá na padaria, no mercado, comprar esse pão novamente e levar lá para o campo para poder servir para a sua família. E assim nós compreendemos a interdependência que nós vimos lá no nosso objetivo. Ou seja, o trabalho de cada um é importante para a nossa sobrevivência. Agora, então, vamos ver essas mudanças, porque também era um dos objetivos, mudanças no campo e na cidade. Olha só,
Como que era então? Antigamente, o campo, ele era um local, né, de bastante ocupação. Por quê? Porque os campos, né, eles são grandes, enormes, então para você cultivar toda aquela terra, você precisava de várias mãos de obra, né? Ou seja, vários trabalhadores. Então, o que que acontece? Tudo isso foi passando por uma mudança quando surgem então as máquinas agrícolas, né? A colheitadeira, a sementeira, tudo isso que depois vai auxiliar então esse produtor. Tudo é bom, ajudou, aumentou a produção, porém as coisas agora não são mais então realizadas pelas pessoas, né? Porque agora precisa apenas de um motorista para você dirigir essas máquinas, né? Portanto, então, nós começamos a ver a mecanização da agricultura com essas máquinas, então, que passam irrigando, né? Nós também temos o uso de agrotóxicos, né? Que vão controlar as pragas, mas que precisam ser bem dosados, né? Para que não haja, então, o consumo abusivo do agrotóxico. Nós temos, então, as próprias máquinas, né, que vão nos auxiliar com tudo isso. E nós temos também a ciência nos ajudando com toda essa desenvolvimento, né, tecnológico do campo. A melhoria de sementes, a melhoria de produção dos animais e tudo mais. Essas mudanças, elas não geraram impacto só no campo, também geraram na cidade. O que que acontecia? É uma maior concentração de pessoas na cidade? Sim, né? Mas a cidade também sofreu por grandes mudanças, como a questão das moradias, né? Porque então, se não tinha mais trabalho no campo, as pessoas do campo começaram a vir para a cidade para então conseguir espaço ou emprego nas indústrias, né? E assim conseguir também sustentar as suas famílias. Portanto, isso gerou muita diferença e muita mudança também na cidade, né? Nós temos também problemas com a nossa infraestrutura, às vezes, né? E agora nós vamos fazer o nosso jogo da roleta. O jogo da roleta, ele está vindo aqui então para que a gente possa relembrar tudo isso que nós fomos conversando. Então, dependendo de onde a roleta parar, quero ver você tentar responder tudo isso que a prof falou, ok? Vamos começar? Lazer. Olha só, nós já conversamos sobre isso, né? Como era o lazer no campo? O lazer no campo, então, ele está muito ligado a essa convívio com a natureza, né? A pescaria, as montarias, as festas do campo, né? E a cidade já tem esse lazer um pouco diferenciado, porque nós vamos em parques, em praças, em shoppings, em cinemas, em teatros, museus, né? Outros lanchonetes às vezes também, então acaba sendo diferenciado o nosso lazer. Vamos lá? Mudanças. Quais mudanças ocorreram? Que bom que a gente voltou nesse assunto aqui. Por quê? Porque as mudanças, elas acabaram sendo um pouco positivas e um pouco negativas, né? O positivo no lado da agricultura, então, que a professora estava falando, foi que toda essa produção agrícola, ela teve uma maior produtividade. Porém, o uso de agrotóxico, né, houve um impacto na natureza. A ciência, né, está também auxiliando todo esse desenvolvimento de melhores animais, melhores produtos agrícolas, né, o controle de pragas. E na cidade também houve então esse, digamos que essa grande procura então das pessoas na cidade, porque antigamente as pessoas viviam mais no campo e pouco na cidade, como a gente pode perceber lá naquela imagem que apareceu no nosso slide. Porém agora muito mais pessoas vivem nas cidades, o que acaba acarretando problema nos hospitais, né, com os leitos, com as vagas, acaba o problema de moradia, que nem todo mundo tem, então, né, uma casa correta para viver, né, com tratamento de água, de esgoto. Então, essas mudanças, elas são positivas e negativas, certo? Nós sempre temos que estar atentos, né, para que todos possam viver com dignidade. Educação.
A educação ela acontece tanto no campo quanto na cidade. O que acontece no campo é que a escola ela acaba ficando mais distante dos moradores, né? Porque como nós estamos falando de chácaras, sítios, às vezes fazendas, né? Acaba distanciando. Também pode acontecer das pessoas do campo também virem estudar na cidade, o que vai acarretar também um maior deslocamento daquela família, para então buscar um outro, né, uma outra educação, às vezes já na faculdade, numa universidade. E a educação aqui na cidade, ela acaba sendo um pouco mais tranquila, porque como nós temos os bairros, né, então fica mais fácil nós instalarmos, né, ou providenciarmos as escolas próximas a essas moradias. Mas, né, claro que cada um com a sua particularidade. Também acontece aqui na cidade dos alunos terem que percorrer bastante, né, uma distância bem grande até chegar na escola que ele está frequentando, ok? Então agora nós chegamos no nosso momento de anotar, certo? Se organiza aí, como a prof sempre fala. Se a sua página está em branco, você pode começar lá na partezinha de cima, escrevendo geografia, a data de hoje. Caso você já esteja com a sua folha usada, faz o tracinho para separar, ok? E agora, então, nós vamos anotar os nossos objetivos. Vocês têm 4 minutinhos, ok?
Muito bem! Parabéns! Capriche sempre na letra, tenha muita atenção quando você copia. Quais eram mesmo, então, os nossos objetivos para a aula de hoje? O primeiro deles era identificar as principais mudanças no campo e nas cidades com o passar dos anos. E o segundo, compreender a interdependência existente entre o campo e a cidade. Conseguimos? Conseguimos, né? Entendemos lá que tanto o trabalho do campo quanto o trabalho da cidade é essencial para a vida deles no campo e nossa aqui na cidade, certo? As principais mudanças vimos também, né? Toda aquela mecanização então da agricultura, né? A extração do leite também pelas ordenhadeiras mecânicas, né? Tudo isso vai auxiliar. E agora, o que aprendemos hoje? Vocês também têm, então, 4 minutinhos para prestar bem atenção e anotar tudo isso, ok?
Então, vamos lá? O campo e a cidade estão em constante mudança e modernização em seu modo de vida, trabalho e lazer. E no número 2, o campo fornece matéria-prima e a cidade a transforma. Joia, joia! Parabéns para você, muito obrigada pela sua companhia, continuem se cuidando e até a próxima aula. Beijo, beijo! Vem aí, Educação Física. Fala galerinha do Vem Aprender, tudo tranquilo com vocês? Novamente estamos aqui para mais uma atividade recreativa. Hoje nós vamos fazer atividades que não precisam de muito movimento, a gente vai poder fazer e realizar no nosso ambiente que a gente está. Então vamos tirar essa preguiça, vamos sair do sofá, vamos levantar da cama e vamos nos divertir aqui junto com os professores. Hoje nós contamos com a presença do professor Vitor e também do professor Cláudio. E para essa atividade, com a lista de materiais que vocês já receberam dos professores, a gente vai fabricar algum pouquinho diferente. A gente vai precisar de uma bolinha de papel e um barbante. O que mais que a gente vai precisar, professor, para fazer essa atividade? Uma mesa e uma cadeira. E mais uma pessoa para participar junto com a gente. Pode convidar o irmãozinho, o papai, a mamãe, a titia e a gente vai fazer a nossa atividade de hoje. Lembrando que essa atividade, ela não pode ser utilizada com nenhum material que possa machucar vocês. A gente pode improvisar. Se não tiver a bolinha de papel e o barbante, a gente pode fazer com meia. Colocar uma meia dentro da outra e fazer a nossa bolinha para ficar girando, tá ok? Mas para vocês compreenderem como vai funcionar e para vocês poderem estar realizando essa atividade, eu vou pedir agora a presença do professor Cláudio, que ele vem aqui na cadeirinha, sente aqui, tá certo? O professor Cláudio muito animado com essa atividade, tenho certeza que vocês vão estar se divertindo. E uma coisa importantíssima que o professor Cláudio vai confirmar aqui junto com a gente. Todos os professores de Educação Física da rede estão muito felizes com os alunos. Você sabe por quê, professor Cláudio? Por quê, professor? Eu vou contar para vocês então. Todos os alunos da rede estão enviando imagens sensacionais das atividades que eles estão fazendo em casa. E eu acredito que todos os alunos do professor Cláudio, das outras escolas, dos outros professores, estão recebendo inúmeras imagens. Isso aí, criançada, tem que continuar assim, realizando as atividades sempre com segurança. Então, nessa atividade, depois que vocês tiverem a bolinha, o barbante, vocês vão fazer um lacinho para ficar presa essa bolinha. Como que ela vai ficar? Eu vou mostrar para vocês. Professor Vitor vem aqui, o professor Vitor vai pegar aqui no chão a bolinha, tá? E ele vai ficar um pêndulo. O que vai acontecer com esse pêndulo? O professor Vitor vai se aproximar aqui da mesa, vai ficar próximo do professor Cláudio. Pode vir um pouquinho mais para cá, professor. Isso. E ele vai rodar na frente do professor Cláudio essa bolinha como se fosse o do relógio, tá? O que vai acontecer agora com o professor Cláudio? Ele vai ter que se concentrar para tentar pegar o copo que está na mesa e trazer para perto dele sem encostar nessa bolinha que está rodando aqui. Compreendido, professor Cláudio? Tá joia? Então, professor Vitor, eu acho que está um pouquinho devagar, mas podemos deixar um pouquinho mais difícil para o professor Cláudio, que está muito fácil para ele poder pegar. Claro que vocês podem fazer de outra maneira também. O professor Vitor pode estar fazendo um movimento aqui, nesse sentido aqui do professor Cláudio. Então ele pode rodar, professor Vitor, pode rodar bem alto ali, só não pode bater no copo. Isso, ó, só que ficou um pouquinho mais rápido demais, o professor Cláudio vai se embananar, né, tá? Mas esse movimento você também pode fazer, tá? Então esse movimento aqui vocês podem fazer para pegar o copo, tá? Como se fosse um pêndulo, ou também ficar girando ao redor do copo. Tá ok, professor Cláudio? Então vamos lá junto comigo? Vamos ver se o professor Cláudio consegue pegar o copo sem encostar no barbante. Quando eu falar já, professor Cláudio, se concentra, não precisa ser junto comigo, tá lá? Valendo, professor Cláudio. Ah, muito esperto. Continua rodando o pêndulo, professor Vitor. Olha lá, tá rodando. Agora você vai ter que devolver o copo. Pega. Devolve. Devolve. Opa, tá prestando atenção. Muito bem, professor Cláudio. Pega. Devolve. Opa, mas não pode derrubar o copo, né? Às vezes acontece. Então, para essa atividade, vocês vão estar desafiando qualquer pessoa da casa de vocês para conseguir pegar o copo. Aqui, quem foi o professor Cláudio. Só que tem um detalhe, a gente precisa inverter essas posições, né? Sim, precisa inverter. O professor Cláudio estava só sentadinho, não estava fazendo atividade. Agora ele vai fazer o pêndulo para o professor Vitor pegar o copo. Da mesma maneira, professor Cláudio. Só que agora eu quero que você faça nesse sentido. Pode diminuir um pouquinho mais o barbante, a gente vai estar fazendo aqui e a gente vai estar rodando assim, ó. Pode ser um pouquinho mais devagar. Não precisa ser rápido.
e a concentração. Esse é o reloginho que a gente vai estar fazendo. Compreendido, professor? Isso, jóia. Então o professor Cláudio vai estar fazendo agora esse movimento na frente do copo para o professor Vitor tentar pegar a bolinha. Não está muito rápido? Tá querendo dificultar, né, professor Cláudio? Vai devagarzinho aí para o professor Vitor conseguir pegar. Vai lá, dá uma rodadinha. Isso, agora vai lá. A hora que o professor Vitor quiser. Isso, muito bem. Não pode acertar a bolinha no rosto. Vai lá mais uma vez, professor. Isso, muito bem. Fizemos essa atividade, tá? Desafiamos todo mundo e a gente vai partir para a nossa segunda atividade. Vamos lá? Então, pessoal, para a nossa segunda atividade, ela é muito fácil e tranquila. A gente pode estar utilizando garrafinhas recicláveis, tá? De refrigerante, de água, ou a gente pode estar usando copinhos. Lembre-se que não pode ser material que quebra. O mesmo pêndulo que vocês fizeram com a bolinha de papel, com o barbante, vocês vão estar utilizando nessa atividade. Se vocês não tiverem um companheiro para estar fazendo essa atividade, vocês podem estar realizando ela sozinhos. Vocês colocam os 3 objetos e vai tentar acertar eles devagar. Então o que vai ser a nossa atividade? O professor Cláudio está com 3 copinhos descartáveis atrás dele e também está com o pêndulo na sua mão. O que é o objetivo do professor Cláudio? Acertar os copinhos que estão do lado do professor Vitor com o pêndulo que está na mão dele. O objetivo do professor Cláudio também é defender os seus 3 copinhos para o professor Vitor não acertar. O que o professor Cláudio pode utilizar? Os pés para poder defender. Para acertar, ele só pode utilizar o pêndulo. Para defender, ele pode utilizar os pés. Existe uma linha que eles demarcaram para determinar a quadra deles, que vocês podem estar utilizando qualquer marcação que vocês tiverem na casa de vocês. Então vamos lá, professores, junto com o pessoal lá de casa, é uma atividade que vocês vão estar podendo realizar. O objetivo é derrubar os 3 copinhos. Valendo, pode lançar a bolinha. Isso aí, ó, muito bem, quase que o professor Cláudio conseguiu acertar o primeiro. Olha lá, o professor Vitor já acertou um. Olha lá, o professor Cláudio está defendendo. Ó, a bolinha do professor Cláudio está muito curta, ela não está chegando lá. Ó, o professor Cláudio já perdeu 2 copinhos, professor Cláudio. Vai perder o terceiro, quase. Olha lá, o professor Cláudio precisa acertar. Chega mais perto, professor Cláudio. Está muito longe. Vai em outro copinho, professor Cláudio. Não pode puxar a perninha, professor. Ó, e o professor Cláudio perdeu. O professor Cláudio perdeu os 3 copinhos deles. Mas a gente pode fazer uma variação. Vocês sabem que nas atividades recreativas sempre precisamos ter um desafio novo. E qual que vai ser o objetivo? O professor Cláudio vai levantar os 3 copinhos dele lá e o professor Vitor vai continuar com os 3 copinhos deles de pé. Agora que eles estavam lançando com a mão, eles vão fazer o desafio diferente. Eles vão utilizar o pé. Então eles deixam o pêndulo e vão utilizar o pé para poder derrubar os copinhos do adversário. Vamos ver se o pessoal consegue aqui? Vai lá, professor Cláudio. 1, 2, 3. Ah, o professor Cláudio usou uma estratégia, segura aí, o professor Cláudio usou uma estratégia diferente. Ele colocou muito distante, pode chegar um pouquinho mais perto, professor Cláudio, da linha branca. O professor Vitor também puxa os seus copinhos um pouquinho mais perto da linha branca, professor. Isso, ótimo. Vamos ver se o pessoal consegue? 1, 2, 3, valendo! Vai lá, olha lá, ninguém conseguiu derrubar nenhum copinho? Ó, quase, professor Cláudio. Vai lá, novamente, professor Cláudio. Vai puxando. Isso, quase. Não pode ser com a mão, professor. Olha lá, um copinho já de novo. Vai lá, quase. Ó, o professor Cláudio está chegando perto, está se aproximando. Vai lá mais uma vez. Ótimo, mais uma. Quase, professor Cláudio. Isso. Então, pessoal, se divertindo aqui junto com os professores, espero que vocês tenham feito essas atividades junto com a gente aqui do Vem Aprender. Tá certo? Aguardamos essas imagens de vocês fazendo as atividades de educação física. Um forte abraço para todos vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.